Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos então apresentar a aula número 5, que é a aula que é sobre potenciação e radiciação, do capítulo de potenciação e radiciação, e a aula que vai tratar de notação científica e racionalização de radicais. Notação científica. O que é notação científica? Notação científica é você colocar um número real aí num formato característico. Que formato é esse? É um formato que você tem um algarismo de 1 a 9 vezes 10 elevado a um número, por exemplo, 10 ao quadrado. Pronto. Isso aqui é o número 100 na notação científica. O número 100 está na notação científica? Assim? Não. Por quê? Porque a parte inteira aqui é maior que... tem que ser de 1 a 9, aqui já está 100, então não é. Para eu colocar na notação científica, eu teria de colocar 1,00 ou 1, né, vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é o meu 100. Tá? Então é uma maneira de você representar o número caracterizado por um termo aqui, vezes 10 elevado a um fator. Outro exemplo, se eu tiver, por exemplo, 1,23 vezes 10 a menos 4. Está na notação científica? Tá, porque olha, tem um número de 1 a 9 aqui. Tá? Se eu tivesse assim, 12,3 vezes 10 a menos 4. Está na notação científica? Não. Para ficar na notação científica, eu teria de puxar essa vírgula para cá. Eu teria de fazer 1,23. Aí, como eu dividi por 10 aqui, né, para puxar essa vírgula para cá, eu vou multiplicar esse cara por 10, vezes 10 a menos 3. Tá? Então, isso vai me dar a notação científica. Então, vamos trazer outros exemplos aqui. Ó. Por exemplo, vamos pegar o número 0,12 vezes 10 ao quadrado. Está na notação científica? Não, porque tem zero aqui. Eu teria de puxar essa vírgula para cá. Eu teria de fazer 1,2. Bom, 1,2, o que eu fiz? Eu multipliquei por 10 aqui, né? Então eu vou dividir por 10. Então é 1,2 vezes 10 a 1. Tá? 12 está na notação científica? Não, porque tem que ser de 1 a 9 aqui. Eu, para botar na notação científica, eu teria de fazer 1,2 vezes 10 a quanto? Bom, eu tive que dividir por 10. Agora eu vou multiplicar por 10 aqui. 1,2 vezes 10 a 1. Dá o 12. Tá? Vamos a outro exemplo. Vamos supor que eu pegue 0,0043. Está na notação científica? Não, porque tem zero. A parte inteira tem que ser de 1 a 9. Então aqui eu teria de fazer, na verdade, o quê? Eu teria de multiplicar esse número por 10, aí a vírgula ia parar aqui, 0,043. Vou ter que multiplicar por 10 de novo. Vou ter que multiplicar por 10 de novo. Então, olha, eu multipliquei por 10, por 100, por 1000. Então, eu vou ter que dividir por 1000. Tá? Então, 4,3 vezes 10 a menos 3. Vamos a um outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui. Vamos supor 0,23. Não está na notação científica. Como é que eu passo para a notação científica? Bom, se eu multiplicar por 10, vai ficar 2,3.
Já fica legal aqui para botar na notação científica. Multipliquei por 10. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir por 10. Dividir vezes 10 a menos 1. Aí vai dar 0,23. Outro exemplo, distância da Terra a Sol. A distância da Terra a Sol é 150 milhões. De quilômetros. Quanto que isso aqui vai dar? Bom, 150 vezes 10 a sexta, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na notação científica? Ainda não. Eu eliminei aqui um monte de zeros, tá? Mas eu ainda estou com 150. Para ficar na notação científica, teria de ficar alguma coisa do tipo 1,5, porque aqui tem que ser um número de 1 a 9. 1,5. O que eu tenho que fazer para botar esse cara em 1,5? Eu tenho que pegar o 150, dividir por 10, fica 15, dividir por 100, fica 1,5. Tem que dividir por 100. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 100. 10 a sexta vezes 10 a 2 dá 10 a oitava. E para o outro lado, eu pego, por exemplo, a massa do átomo de hidrogênio. A massa do hidrogênio é muito pequenininha. Ela é 0,23 zeros. 1, 2, 3. Eu não vou ficar repetindo aqui não, tá? Isso aqui são 23 zeros. Depois vem 1,66 gramas. Então entendeu aqui, né? 0,00023 zeros, 166. Como é que eu botaria isso em notação científica? Bom, eu teria de multiplicar esse cara até chegar em 166. 166 vezes 10 elevado a quanto? Bom, eu multipliquei por 23 zeros, mais um aqui, 24. Eu multipliquei por 10 elevado a 24. Certo? Então, para equilibrar, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 24. Porque 10, isso aqui na verdade ficou esse númerozão aqui, x, que eu vou chamar de x, vezes, eu multipliquei ele por 10 a 24. Então, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 24 para que isso aqui cancele e eu continue com x. 10 a 24 vezes 10 a menos 24 é 10 a 0, que é 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Vamos agora à segunda parte da aula, que é a racionalização de denominadores. Bom, eu tenho, toda vez que eu tiver um denominador, uma raiz, por exemplo, 3 sobre raiz de 5. Racionalização de denominadores é eu tornar meu denominador racional, tá? O raiz de 5 é irracional. Como é que eu torno ele racional? Bom, ele tem que eliminar esse radical aqui. Como é que eu elimino esse radical? Tem um macete. Eu vou multiplicar por raiz de 5 no numerador e no denominador. Eu vou ficar com 3 raiz de 5 divididos por raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Certo? Então, eu consegui eliminar o radical do meu denominador. Bom, tem dentro dessa mesma linha, tem outros exemplos que tratam de outra questão. Por exemplo, eu pego 3 sobre raiz quinta
de 5 ao quadrado. Isso aqui, como é que eu vou me livrar desse radical aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número, 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado, e vou multiplicar por raiz quinta de 5 ao cubo. Por quê? Porque quando eu pegar esse aqui e multiplicar por esse, tem o mesmo índice, né? Então vai ser raiz quinta de 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é 5 à quinta. Raiz quinta de 5 à quinta dá o próprio 5. Então eu simplifico. Então aqui eu vou colocar aqui em cima também, no numerador, né, para ficar igual. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, que é a raiz quinta de 5 ao cubo. Então no numerador eu vou ficar com 3 raiz quinta de 5 ao cubo. No denominador eu vou ficar com raiz quinta de 5 ao cubo, 5 ao quadrado, vezes 5 ao cubo, que vai dar 3 raiz quinta de 5 ao cubo sobre raiz quinta de 5 à quinta. Raiz quinta de 5 à quinta é o próprio 5. Então eu fico com 3 raiz quinta de 5 ao cubo divididos por 5. Essa vai dar a minha resposta. Vamos a um outro tipo de exercício, sempre na linha de racionalizar o denominador. Tá? Vamos supor que eu pegue um exercício assim, 3 sobre raiz quinta menos raiz cúbica. Como é que eu me livro desses radicais aqui no denominador? Bom, isso eu vou aproveitar a seguinte característica. Eu vou pegar esse denominador e multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 3. E no denominador eu vou usar o mesmo raiz de 5 mais raiz de 3. Isso aqui dá a menos b vezes a mais b. A menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então isso aqui vou ficar com 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 3 divididos por a, que é a raiz de 5, ao quadrado, vai dar 5, menos b ao quadrado, que é a raiz de 3, b é a raiz de 3, 3. Então, eu vou ficar com 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 3 divididos por 2. Vamos a um outro exercício aqui, parecido com esse, que é o seguinte, eu vou pegar 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 3, menos 3 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Bom, como é que eu vou me livrar disso aí? Eu vou fazer o seguinte, do lado de cá, eu vou multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 3, em cima e embaixo. Eu vou ficar com 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Então dá a menos b vezes a mais b. Dá a ao quadrado menos b ao quadrado. A ao quadrado vai dar raiz de 5 ao quadrado, vai dar 5. B ao quadrado vai dar raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3. Do lado de cá, eu vou multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 3. Então vai ficar menos 3 raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 3. Isso aqui vai dar
A mais B vezes A menos B. A ao quadrado menos B ao quadrado. Vai dar a mesma coisa que aqui, vai dar 5 menos 3. Então eu vou ficar com 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 5, cortou. 3 raiz de 3 menos 3, menos raiz de 3, isso aqui dá 3 raiz de 3. Menos com menos dá mais, menos 3 raiz de 3 vai ficar mais 3 raiz de 3. Com mais 3 raiz de 3, eu vou ficar com 6 raiz de 3. Divididos por 2. Resposta final, 3 raiz de 3. Então, sempre que eu tiver uma soma aqui de dois radicais, eu sempre vou fazer esse artifício. Eu vou multiplicar para que eu fique na forma A mais B vezes A menos B. Aqui eu tinha raiz de 5 menos raiz de 3. Eu vou multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 3. E do lado de cá eu tinha raiz de 5 mais raiz de 3. Eu vou multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 3. Multiplico no numerador e no denominador. E aí desenvolvo, o resto é desenvolvimento. Vamos mais um caso aqui. Ele pega 4 raiz de 3 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de 2 mais raiz de 3, como é que eu me livro desse radical? Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3. Para me livrar dessas raízes no denominador, eu vou multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 3. E aí o numerador também vai ter que multiplicar pelo mesmo fator. Aí eu vou ficar no numerador 4 raiz de 3 vezes raiz de 2. Que vai dar 4 raiz de 6. Depois, 4 raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Vai dar menos 4 vezes 3, menos 12. Tá? E no denominador? Vou ficar com A mais B vezes A menos B. É A ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Menos B ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 2 menos 3 vai dar menos 1. Resposta final vai ficar 12 menos 4 raiz de 6. Vamos a um outro exercício aqui. Outro exercício é o seguinte, ó. Ele é raiz quadrada de 11 menos raiz de 10, divididos por raiz quadrada de 11 mais raiz de 10. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Eu posso fazer, isso é a raiz quadrada dessa fração. 11 menos raiz de 10, 11 mais raiz de 10. Como é que eu me livro desse radical aqui? Tem um radical aqui no denominador. Eu vou multiplicar todo mundo por 11 menos raiz de 10. E aqui também, 11 menos raiz de 10. Numerador, como é que vai ficar? Vai ficar 11 menos raiz de 10 vezes 11 menos raiz de 10.
Olha que coisa curiosa. O que é isso aí? É 11 menos raiz de 10 ao quadrado. Certo? É o mesmo fator. E embaixo, a mais b vezes a menos b. É a ao quadrado, 11 ao quadrado, que é 121, menos b ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado, que vai dar 10. Tudo isso, raiz quadrada disso. Raiz quadrada disso é a raiz quadrada do numerador dividido por raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada do numerador vai dar 11 menos raiz de 10. E no denominador, 121 menos 10 dá 111. Vai dar raiz de 111. Resolveu? Está resolvido? Bom, está quase. O problema é que eu tenho raiz aqui no denominador. Tem que livrar dela. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar todo mundo por raiz de 111. Então eu vou ficar com... Eu vou multiplicar por raiz de 111, raiz de 111. Vai dar no numerador 11 raiz de 111 menos raiz de 10 vezes raiz de 111, que vai dar raiz de 1110, divididos por raiz de 111 vezes raiz de 111, que dá 111. Então essa é a minha resposta final. Agora tem algumas questões aqui, vou fazer só uma questão de concurso aqui, está na apostila, que ela é da Unesp, que ela diz o seguinte, olha, 4 vezes 1/2 elevado à quarta, vezes 1/4 elevado a 1/2. Quanto que vai dar isso? Bom, vamos desenvolver isso aqui. Isso aqui vai dar 4 vezes 1/2 elevado à quarta, vai dar 1 sobre 2 elevado à quarta, que é 1 sobre 16. Vezes 1/4 elevado a 1/2 é raiz quadrada, vezes 1/2. Fazendo essa conta, nós estamos o quê? Na verdade, aqui é um mais aqui, tá? É 4 vezes 1/2 elevado à quarta mais 1/4 elevado ao meio. Então, é só ter o cuidado aqui de colocar o mais aqui, tá? Então, vai ficar 4 vezes 1 sobre 16 mais 1/2. 4 vezes 1 sobre 16 dá 1/4. Mais 1/2 vai dar 1/4 mais 2/4, que vai dar 3/4. Então, é um exercício mais de potenciação. Vamos mais um aqui, de uma questão de concurso aqui, da Universidade de Santa Maria. 16 elevado a 3/4, divididos por 8 elevado a 1/3. Tudo isso divididos por 2/4, divididos por 8 ao quadrado. Bom, quanto que é 16? 16 é 2/4. Vou botar aqui. Tudo isso elevado a 3/4. Quanto que é 8? 8 é 2 ao cubo. Tudo isso elevado a 1 ao cubo, 1/3. Divididos por 2/4 sobre 2 ao cubo, que é 8, elevado ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? 2/4 vezes 3/4
4 vezes 3 quartos vai dar 2 ao cubo isso aqui. Isso aqui vai ficar com 2 ao cubo. Aqui, 2 ao cubo elevado a 1/3 é igual a 2. Eu vou dividir, eu vou inverter essa fração aqui. Então, a mesma coisa aqui, multiplicar por 2 ao cubo ao quadrado vai dar 2/6. E no numerador vem para baixo, vai ficar 2/4. Quanto é que vai ficar no final das contas? Aqui vai ficar 2/9 no numerador, porque eu somo os expoentes, né? E aqui vai ficar 2/5. 2/9 sobre 2/5, eu diminuo os expoentes. Vai dar 2/4. Então, isso aqui foi mais um exercício de potenciação. Então, é isso. Muito obrigado.